Esses dias eu fui fazer compra no supermercado e tomei um susto danado. E nem era com os preços, porque são de assustar os preços. Mas isso a gente já vai preparado. Antes a gente chegava com 100 e trazia uma comprona. Hoje a gente chega com 100 e não traz nem metade daquela compra. Isso assusta muito, deixa a gente preocupado. Onde que vai parar? Mas o meu susto foi por ter encontrado lá oferta de panetone. Já! Que susto! Porque panetone se associa diretamente ao Natal. Nossa, já vai chegar o Natal. Esse ritmo alucinado que a gente se coloca, ele vai fazendo a gente perder algumas coisas importantes. Eu falo isso, você é mesmo, está passando muito rápido. Nossa, como está passando rápido. A gente fala assim. Mas são nossas atitudes que aceleram o tempo. E a gente deixa de saborear as coisas importantes. Hoje a gente já está começando o mês de setembro, o mês da Bíblia, e logo vem outubro, que é o mês missionário, e depois vem novembro. Chegou o Natal. E a gente esqueceu de saborear. A gente esqueceu, vejam só, nós terminamos o mês de agosto, que é o mês das vocações. Agora a gente só vai começar a lembrar de vocação no outro agosto? Não, não pode. Não pode. Esses meses temáticos, eles existem não só eles não servem para restringir a atenção da igreja àquele tema naqueles 30 dias. Não, são como que alertas. Presta atenção na vocação. Presta atenção na Sagrada Escritura. Presta atenção. Aliás, antes disso, nas igrejas, nas suas comunidades, certamente no mês de julho foi o mês do... já esquecemos, metade já esqueceu. Então foi o mês do dízimo, o mês das vocações, o mês da Bíblia agora, então depois o mês missionário. Mas não é para a gente pensar nessas realidades só nesses 30 dias exclusivamente. É necessário a gente pensar nisso sempre. Vejam como é importante a gente lembrar da vocação. E aqui não só a vocação do frei, do bispo, do padre, do diácono, mas a vocação de toda a igreja, a sua vocação, a sua, a minha, a vocação de todos nós. E qual seja? Viver a alegria de ter sido escolhido por Deus. Entre todas as criaturas do universo, Deus deitou os seus olhos sobre nós e disse: é meu, eu quero, eu chamo, eu escolho, eu elejo. Olha que coisa bonita, Deus nos escolheu. Nós todos fomos eleitos por Deus. Para quê? Para viver o seu amor. Essa é a sua vocação, meu irmão. Essa é a sua vocação, minha irmã. Viver no dia a dia o amor do Senhor. Testemunhar o Evangelho onde quer que nós estivermos. Essa é a vocação da igreja, a sua vocação, a minha vocação. Então, quando nos lembrarmos da vocação, nós vamos sempre fazer uma prece de agradecimento. Muito obrigado, Senhor. Esse é o melhor jeito da gente se lembrar da vocação. Agradecer o chamado que Deus faz a cada um de nós. E para cultivar esse chamado, então, nós bebemos de uma fonte inesgotável de inteligência, de vigor, uma fonte inesgotável de ânimo, de coragem, de esclarecimento. Qual é essa fonte? A Sagrada Escritura, a Bíblia. Então, o mês da vocação diretamente ligado ao mês da Bíblia. O vocacionado, a igreja, você, eu, cada um de nós, devemos cultivar o ânimo, a coragem e a obediência. Obedecer é ouvir bem. Para ouvir bem, a gente precisa de chegar nosso ouvido perto da boca de quem está falando. Lá em casa se dizia assim, quando um gritava, falava assim: ué, você nasceu perto de uma cachoeira? Eu nunca tinha entendido aquilo. Depois eu fui perto de uma cachoeira e vi. Para a gente falar com o outro perto da cachoeira, a gente tem que fazer o quê? Tem que gritar, porque a zoeira da cachoeira é muito intensa, né? Deixa as cachoeiras lá, elas são lindíssimas, mas para a gente entender é preciso falar um pouco mais baixo, chegar a boca perto do ouvido.
e a gente escuta. Para escutar o que Deus tem a nos dizer, é necessário chegar ao nosso coração, perto do coração dele. É necessário ouvir a sua palavra. É necessário nos aproximar. Essa aproximação faz com que nossos ouvidos entendam com clareza a voz do Senhor. Entre tantos barulhos, a gente distingue com clareza a voz de Deus a nos ensinar, a voz de Deus a nos animar, a nos encher de coragem. Por isso esse mês é o mês de obedecer, de treinar os ouvidos. Há muitos barulhos entre nós, muitíssimos. E a gente aumenta os barulhos. Chega em casa do trabalho, a primeira coisa que faz é ligar os aparelhos que fazem barulho. Chega dentro do automóvel, a primeira coisa que faz é ligar o rádio do automóvel. Aliás, nem precisa mais disso, porque a gente não tira o tal de fone de ouvido que tocando. Está caminhando na praia, ao invés de olhar as belezas do mar, ao invés de fazer até a sua prece silenciosa, pensar na vida, está escutando. Nós somos seres que gostamos dos barulhos, e nesse barulhão todo a gente não entende mais muita coisa. O mês da Bíblia, portanto, é o mês de a gente treinar os ouvidos. A obediência é uma virtude que a gente cultiva a partir dos ouvidos. Obedece bem quem escuta bem. Então o mês da Bíblia é tempo, se o mês de agosto é o mês de agradecer a eleição de Deus, muito obrigado, Senhor, por ter me escolhido, então o mês de setembro é o mês de a gente treinar os ouvidos, prestar mais atenção, prestar atenção para ouvir como é bonita a decisão de Deus por nós e ouvir o que fala o livro do Eclesiástico, o elogio à humildade. Nós, seres humanos, fomos criados a partir da generosidade de Deus. Deus criou os mares, criou as estrelas, os astros do universo, criou os animais, as plantas, e para completar a sua obra criadora, ele então faz do barro, do humus, da parte mais fértil da terra, ele faz o ser humano. Humus, humildade. Nós somos feitos da natureza mais cara pelo Senhor. A parte mais fértil do universo se faz o ser humano. Por isso, o nosso nome deveria ser humildade, porque nós nascemos do humus da terra. É isso que o livro do Eclesiástico fala. E quando nós nos afastamos da humildade, nos afastamos da nossa essência. O orgulhoso, o vaidoso, o soberbo, ele ofende a humanidade. Ele ofende a essência do ser humano. Por isso, a Sagrada Escritura diz, já se perdeu. Esse não vale mais, porque faz nascer no seu coração uma planta de raiz profunda. Quando nos afastamos da humildade, nasce no nosso coração não uma planta vigorosa e forte que produz bons frutos, mas nasce ali uma planta venenosa, danosa, que nos destrói. Lembrar a essência da humanidade é encontrar-se com a humildade. E essa humildade, de novo, ela aparece no trecho do Evangelho que nós ouvimos, nesse trecho do capítulo 14 de São Lucas. E Jesus diz então, ele foi convidado para participar de um banquete, de um jantar. E era um costume assim, Jesus já tinha feito uma fama de grande pregador, de mestre das Escrituras. Então era um costume, quando saía da sinagoga, então levava para casa aquele que tinha pregado. Se ele fosse de fora, então levava... É mais ou menos como os nossos avós recebiam os freis, recebiam os padres na sua casa lá na roça. O padre celebrava a missa, tinha sempre uma casa destacada para dar comida, né? Para dar o almoço, né? Era assim que funcionava? Era assim que funciona ainda. Lá em Lindenberg funciona ainda desse jeito? É assim que funciona?
Então, mais ou menos isso, salvaguardadas as medidas, era assim que funcionava. Então, o chefe da religião levava o pregador para sua casa e ali continuavam a conversa, ali continuavam a pregação, eles bebiam daquela sabedoria toda que aquele mestre tinha vindo ensinar. E nessa janta Jesus foi, e ele, muito perspicaz, muito sensível, notou o comportamento das pessoas, que queriam sempre os primeiros lugares. Aí ele diz assim, olha, não está bom, muito certo isso não. A humildade está fazendo falta aqui para vocês. A humildade está fazendo falta, é necessário. E ele argumenta até com um argumento que nem é tão nobre assim, para você não passar vergonha. Para você não passar vergonha. Não é nem para ser bom, não. É para você não passar vergonha. Então você presta atenção na sua atitude para você não passar vergonha. Mas Jesus, ele nos dá mais. Ele não quer dar só pouquinho, ele quer dar bastante. Por isso que ele continua a conversa. Além do exercício da humildade, para nos encontrarmos com a nossa essência, além do exercício da humildade, para nós não passarmos vergonha, ele diz assim, ser humilde é ser humano. Por isso que além do exercício aqui, para não passar vergonha, você vai escolher para a sua festa aqueles que não podem te retribuir. Então, Jesus diz, a humildade é necessária, importantíssima, mas ao lado dela, para você ser feliz de fato, é necessário servir aos pobres. Sirva aos pobres e você será feliz. E nós sabemos muito bem como isso funciona. Nos relacionamentos que se estabelecem, a gente cria resistência e fala assim, fulano é muito interesseiro. Fulano é interesseira. Ih, tudo interesseiro. E quando a gente diz interesseiro, a gente não quer continuar esse relacionamento. É verdade ou não é? Esse é o nosso critério. Nós não seguimos com os relacionamentos onde aparece esse tipo interesseiro. Para ser um relacionamento criativo, novo e bom, é necessário liberdade, é necessário generosidade. Para a gente ser feliz de fato, é importante a gente servir sem esperar ser servido. Por isso, escolher os pobres, os coxos, os aleijados, os últimos, aqueles que não vão poder retribuir na mesma moeda. Não vão nos convidar para grandes banquetes, mas vão trazer uma paz danada para o nosso coração. Os fariseus, eles são assim chamados, na nossa língua, nós os chamaríamos de separados. Fariseu significa isso, separado. E eles, por serem separados, por se separarem, achavam-se melhores do que os outros. A gente tem que tomar um cuidado danado, porque está entrando na nossa cultura uma história assim de gente de bem. Eu sou gente de bem. E o resto tudo é gente do mal? Tem que tomar cuidado com isso. Eu não gosto muito dessa expressão, gente de bem. Eu até fico muito desconfiado quando eu ouço, nós, gente de bem, normalmente está desprezando o outro. Normalmente está. Pode prestar atenção quando a gente ouve essa expressão, gente de bem. Tem que tomar um cuidado para a gente não ficar fariseu, não se apartar do outro, só porque o outro não tem a mesma cor da pele que a minha, só porque ele não mora no mesmo bairro do que eu, só porque ele não estuda na mesma escola que os meus filhos estudam, só porque ele não teve as mesmas oportunidades que eu tive. O farisaísmo não pode entrar entre nós. Não é isso o nosso meio de viver. A forma como Jesus nos ensina. Humildade e escolha pelo mais frágil. Humildade e escolha por aqueles que não vão poder retribuir na mesma moeda. Humildade e escolha pelo pobre, pelo excluído. Nós devemos incluí-lo. E nessa humildade e escolha pelo mais frágil, nós seremos verdadeiramente felizes.